Humberto Castro com as últimas do Goiás. Goiás que quinta-feira pega o Novo Horizonte na Serrinha às 8h30 da noite. Tudo bem, Humberto? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, Wendel Pasquetto, para todo mundo acompanhando aqui o PUC TV Esportes. E pelo fato do jogo ser na quinta-feira, reabertura do estádio Ailê Pinheiro na Serrinha, Barbieri não deu pistas sobre o time que vai entrar em campo, se ele vai repetir a mesma formação. Tem essa possibilidade, né? O time ganhou de 3-0 na estreia, ganhou e convenceu, fez uma boa atuação. Mas é porque o Goiás hoje apresentou o Marcinho, que chegou também como uma grande contratação, então pode ser que ele entre na equipe, mas aí seria no lugar de quem? Temos que aguardar o último trabalho do Goiás, que vai acontecer amanhã. Acho que o outro regularizado, o lateral Kevin, vai ter que esperar um pouquinho ali, porque o Kaique Sá começou como titular e não acredito nessa mexida na lateral direita. Mexida pode acontecer exatamente no ataque com a entrada do Marcinho. E aí não seria a dupla MM, seria um trio MM, né? Marlone, Marcinho e o Michael. Por enquanto foi a dupla MM que se destacou no jogo contra o Goiânia e o Marlone falou sobre esse assunto, veja isso. Cara, eu acho que as coisas estão fluindo, né, naturalmente, né? Eu fiquei sabendo isso depois do jogo, né, da dupla IMM. Mas o Michael é um menino, né, tranquilo, sabe escutar, sabe ouvir. Eu converso bastante com ele que está ali jogando do meu lado. A gente tem conversado bastante, né, para realmente ter algumas, né, a gente ter eu e ele leituras ali na hora de definir alguma jogada. E que bom que deu certo nesse jogo, né? E esperamos não só eu e ele, mas o grupo todo realmente estar cada dia mais entrosado, porque isso irá me ajudar ele, ajudar o outro companheiro. Eu acho que o grupo aqui é sensacional e esperamos aí fazer um grande campeonato, né? E agora realmente pensar em cada jogo para a gente ir evoluindo e crescendo. E eu não sei se essa dupla MM, Marlone e o Michael vai terminar a temporada, porque a todo instante há sondagens com relação ao Michael. Hoje, na apresentação do Marcinho, o Túlio Lustosa foi questionado sobre o Santos. A informação é que o Sampaoli viu os lances aí do jogo contra o Goiânia e se encantou pelo que fez o Michael, sem contar os lances do ano passado, e aí aumenta mais a possibilidade da saída do jogador. Mas, segundo o Túlio, segue sondagens, ligações, né, como aconteceu recentemente do futebol paulista, mas no momento nenhuma proposta oficial. O certo é que o Goiás não vai negociar o Michael por pouco dinheiro, Wendel Pasquetto. É fato, né, Humberto, que essas negociações elas se arrastam. Começa tudo como uma especulação, vai criando corpo. Os dirigentes de lá, através da imprensa aqui, eles veem a reação do dirigente de cá, ouvem valores e tudo mais, mas isso é fato. O Michael, ele interessa ao Santos, né? E pelo jeito, pelo valor que foi divulgado ontem, até ali aqui, 2,5 milhões de euros, o Goiás não o libera. A multa é de 5 milhões de euros. Aí já muda a conversa. Mas é isso. O Goiás encerra a preparação amanhã à tarde, né, Humberto? Exatamente. No estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha, nesse retorno do Goiás à sua casa, né, depois de um bom tempo, a Serrinha pronta para receber o torcedor. Amanhã só o treino, então na quinta é o jogo lá na Serrinha. E hoje eu comentava, Jean, que a vida do Michael, ela mudou naquele domingo à tarde, no jogo contra o Vila Nova pelo Goianésia. Aquele dia ele acordou, falou, pô, o campeonato tá acabando, vou ter que arrumar um time na segunda divisão aí para me virar, ou na terceira depois. E aí ele joga daquele tanto, o Goiás o contrata antes de terminar o campeonato e a vida dele ali mudou, hein? Ah, sem dúvida alguma. E tá prestes a mudar mais ainda. E a pergunta que eu faço é, o Goiás faz negócio pelo Michael, não é isso? Por 5 milhões de euros o Goiás faz. Eu não venderia por 5 milhões agora, eu venderia por 2,5%, 50% do passe dele. O Rodrigo do Santos foi vendido por 80 milhões, coloca lá no Santos 50 milhões, 50% do passe e vai ganhar dinheiro, meu filho. Você abre mão de 2,5 milhões de euros agora para ganhar 20 lá na frente, porque você vai colocar num grande vendedor
num time que tem um CEP maravilhoso para vender jogadores. Jogadores que, na sua grande maioria, saem de Santos e dão certo na Europa. Se você pegar aí os últimos anos, talvez quem não deu certo foi o Gabigol. 22 anos, né? 22? Que não deu certo foi o Gabigol. Robinho foi, Diego foi, Neymar foi. Se você pensar na grande maioria de atletas, deu certo lá. Agora, tem a perda técnica, que eu acho que o Goiás pode não repor com 5 milhões de euros, ou repõe? Com 2,5 no caso. É sempre uma incógnita. O Goiás está pagando para ver. Nesse caso, ele está esperando aqui o Brasileirão para tentar valorizar depois. É porque se não vende, Pasquetto, não vende, ok? Ok. Se vende, então ao invés de vender por 5 milhões, eu venderia 50% por 2,5. Deixa eu só despedir do Satisfação aqui. Um abraço, garoto. O gol foi do Marlone. Tá. Mais bonito da rodada, outro Pasquetto. E amanhã você volta ao vivo do Jonas Duarte com tudo de Anapolina e Vila Nova, combinado? Em casa, combinado. Já fica em casa, já não precisa vir aqui. Vai jogar em casa, né? Estarei lá também. Você vai para lá também? Estarei lá. Mas não é Humberto. assim, Zé Roberto, depois o mascote vai falar. As coisas começam em especulação e de repente cria um corpo. Aqui pode ser assim em transações nacionais. Porque quando vem de fora, quando você assusta, já foi. Né? Principalmente quando é daqueles times assim, meio sem noção, como aquele time egípcio. O Pirâmides. Pirâmides, que contratou o Carlos Eduardo. Aí contratou mais esse, mais aquele. Aí contratou o treinador, Alberto Valentim. Aí falou pro treinador não escalar o Ribamar. Ele escalou o Ribamar fez 2 gols. Aí falou assim, muito bom, você tá demitido. E o Ribamar já está no Vasco. Os caras são loucos, né? O Carlos Eduardo já está no Palmeiras. E o Rodriguinho já está indo pro Cruzeiro. No Cruzeiro. Então, e o homem acabou com o time lá. E o Keno está indo para outro time de lá, né? Pelo menos o Carlos Eduardo, eles venderam mais caro, né? Um pouquinho. A sua pergunta, com esse dinheiro, Goiás repõe? Primeiro que ele não vai gastar esse dinheiro. Ele não gasta. Não vai gastar esse dinheiro para repor o Michael nem ninguém. E segundo que isso é a coisa mais relativa do mundo, né? Contrata, se gastar muito dinheiro às vezes, contrata algum gordo aí, o cara vem, não joga e tal. E esse rapaz aí que está brilhando, esse é aquele lá do Goianésia, que antes do jogo que você citou, que ele fez 3 gols contra o Vila, o jogo foi 5-0, 5-1. Foi por aí. Coisa assim, ele fez 3 gols. Ele já tinha feito um jogaço contra o Goiás na Serrinha. Foi. E o Ailê, que não entende nada de bola, tô brincando, já tinha apaixonado por ele. Já os entendedores, Jorge Saran, por exemplo, o técnico do Goianese, o que ele meteu de defeito no Michael, inclusive, na véspera daquele jogo lá contra o Vila, e poucas horas antes daquele jogo, foi uma grandeza. E o Hélio dos Anjos falando do Michael? E o professor Hélio dos Anjos falando do Michael? Só punha defeito no Michael, não sei o quê, e não guarda posição, e faz não sei o quê. Certamente foi o Hélio que corrigiu, né? Não, mas ele melhorou nas mãos do Hélio. Deve ter sido. Pro Ney Franco pegar ele pronto. Deve ter sido. Agora, é tentador ou não esse valor pelo Michael, 2,5 milhões de euros? Bom, Pasquetto, eu não venderia. Eu acho que o Goiás já fez muitos bons negócios nos últimos anos. Vendeu o Eric, vendeu o Carlos Eduardo, vendeu o Bruno Henrique. Agora, pergunta pro torcedor se ele está satisfeito com os últimos anos do Goiás. Do ponto de vista comercial, o Goiás arrebentou. Aí aquilo que o Zé fala, o Goiás guarda o dinheiro. Então, o clube, esse ano, o torcedor do Goiás, ele quer o quê? Ele quer título, ele quer chegar o máximo, avançar o máximo na Copa do Brasil e quer jogar bem no Campeonato Brasileiro. Quer reviver os áureos tempos do Goiás na Série A. Então, o Goiás esse ano tem que o quê? Olha, a parte bancária, a parte do time banco, do time empresa, nós vamos dar uma quietada nesse ano de 2019 e vamos investir o quê? Em time, em jogador, em manter uma base. Pode trazer outro jogador? Se você for pegar os últimos anos, o Goiás gastou esse valor com vários jogadores que não jogaram o que o Michael está jogando. Então,
Eu não arriscaria. Acho que o plano do diretor do Goiás esse ano, da diretoria do Goiás, tem que ser: vamos agradar o torcedor, vamos fazer um time que se encaixe já no goiano e vá jogando bem a Série A e mais. Lembrando que as primeiras fases da Copa do Brasil são concomitantes ao campeonato goiano. Então eu investiria no time e deixaria a parte comercial para 2020. Agora você tem um detalhe: se o Goiás não quer vender, ele precisa aumentar a multa rescisória. Refaz o contrato, ele precisa, aumenta o salário, precisa se aumentar. calça. Tem que se calçar, porque 5 milhões, se der tudo como o Paulo, eu e o Zé estamos pensando que ele vai jogar muito bem o goiano, vai começar bem a Copa do Brasil, o brasileiro, com 4, 5 rodadas, tem time, inclusive aqui no Brasil, de vir pagar os 5 milhões e levar ele. Mas aí paga, né? Aí a multa. Goiás... Não, mas isso que eu tô falando, se que tem disposição de vender, É. faz um negócio para ganhar dinheiro agora e ganhar muito dinheiro já depois. que vai pagar para ver, porque eu acho o seguinte... Porque esse contrato já foi renovado. Já né? foi renovado. Já foi renovado Se tem um uma cara vez. que merece... Porque aqui nós temos aquela história assim, é o jogador de Série A, o jogador de Série B. Aqui em Goiás nós temos isso. Eu não. Tá, muitos têm. Eu, às vezes, até para alguns jogadores eu faço esse tipo de relação. Mas se tem um cara que não pode sofrer esse tipo de desconfiança, é o Michael por tudo que ele fez no ano passado. E outro, ele nunca jogou a Série A. Sim. Então ele merece todos os votos de confiança. Sabe que ele todos os votos de confiança. Ele não era jogador de Série A, nem de B, nem de C, nem de D. Ele era da terra, do nem terrão. Nem de Goianão. Exato. Ele era jogador do terrão. Isso. Né? O povo falava era isso. E hoje eu conversei com o Allan Kardec, porque ele esteve no Goiânia. Os entendidos falavam isso. O Allan falou assim: Pasquetto, não é que o Goiânia deixou o Michael embora. Ele tinha um contrato aqui, jogou a divisão de acesso, o Goiânia ia fazer o quê? Não subiu. Ia manter um jogador aqui só pelo salário? O Goiânia tinha que liberar todo mundo, Tem liberou, pra pagar o salário para ele. Sem calendário.